Olá! Esta é a última parte do especial sobre os 50 anos da legalidade. Você confere neste programa uma entrevista com o fotógrafo Ricardo Chaves. Ele é filho de Hamilton Chaves, que foi assessor de imprensa de Leonel Brizola na época da legalidade. Ricardo Chaves era menino na época e tem nas lembranças da infância memórias de alguns episódios do movimento. Também, depois da coisa ter acalmado um pouco assim, me lembro de ter me levado pela mão ao palácio, ainda quando havia mobilização de gente em frente, e eu me lembro de ter chegado numa sacada lá, numa janela, e ter olhado para aquela aglomeração de pessoas e ter, o que me chamou a atenção, o que me gravou assim na infância, foi um jacaré empalhado, pendurado num galho de uma árvore lá. E esse jacaré que tinha escrito Denis, que era o nome do ministro da Guerra, Odile Denis. Claro, na época eu não entendi o que estava escrito, vi que tinha uma faixa com alguma coisa escrito, mas me chamou a atenção um jacaré empalhado pendurado num galho, assim. Mas era uma memória remota de infância, assim. Agora, depois, trabalhando como editor de fotografia aqui na Zero Hora, mais de uma vez eu fui levado a fazer pesquisas na pasta onde estão os negativos e as fotos dessa época. E aí, um dia, para minha alegria, encontrei lá a foto do jacaré e vi que não era um sonho, assim, um delírio mesmo, que esse jacaré existiu um dia e, por algum motivo, alguém pendurou ele lá naquele galho e estava lá escrito Denis, o jacaré empalhado. Então, tem uma foto, eu fiz uma cópia para mim e levei para o meu arquivo para guardar em casa, porque é uma coisa assim que eu mais me lembrava. Assim. Seu pai, Hamilton Chaves, era assessor de imprensa de Brizola na época e foi o responsável por manter a rede da legalidade no ar. E nessa época, o governador Brizola, por ser governador, contava com o apoio da Brigada Militar, portanto com alguma força armada, mas contou principalmente com a população do estado, que foi mobilizada através de uma rede radiofônica, chamada Rede Radiofônica da Legalidade, que foi articulada, coordenada pelo menos, pelo meu pai, porque ele era o assessor de imprensa do governador na época, então ele foi o encarregado de manter essa rede funcionando no ar e tal. Essa rede deu sustentação ao movimento, ela tocava marchas militares e passava o tempo todo fazendo, lendo manifestos e proclamações, enfim, comentando posições políticas de autoridades daqui, do centro do país e mantendo a população informada sobre o que estava acontecendo. E ela foi decisiva na mobilização da opinião pública gaúcha aqui e isso, como foi um momento muito marcante da política, tenho muito orgulho de meu pai ter sido o protagonista. Ricardo guarda uma pasta com diversos boletins que foram lidos pelos locutores da Rede da Legalidade. Motivo de orgulho para um amante da história. Coisas singelas, tipo Grêmio Estudantil tal, hipoteca a solidariedade ao movimento, diz que está pronto para entrar em ação se for preciso. Tipo o sindicato dos alfaiates, não sei o quê, esse tipo de coisa assim. E também tinha durante a programação da rede radiofônica, que transmitia durante 24 horas, além de marchas militares e esses boletins, tinha também uma espécie de ponte da amizade, assim. Então era tipo, família tal, pede notícias dos parentes que estão não sei aonde e diz que está com o movimento da legalidade e promete resistir até com a vida, se for preciso. Então, né, é curioso de ver assim, aquela coisa bem de rádio do interior, assim, né? Fulano avisa, estamos todos bem, esperamos notícias de vocês que estão não sei aonde, esse tipo de coisa assim. Então, são coisas sem importância maior, mas tem um significado histórico de terem sido lidos nessa rede durante esses dias todos aí. A imagem de Hamilton Chaves ficou muito ligada ao movimento da legalidade, situação que custou a mudar. Os nossos amigos, que hoje todos são entrevistados para contar episódios como o da legalidade, ou até a sua participação em 64, na resistência possível depois, dentro do MDB, do PMDB, enfim, na época não eram soldados como heróis, né? Ou como gente que merecia ser ouvida. A história normalmente é contada pelos vitoriosos e durante mais de 20 anos
meu pai e os amigos dele eram os derrotados. Então eram os subversivos, eram os terroristas, eram os que estavam do lado errado. A mobilização do povo gaúcho era tanta que não podia ser abalada por um Grenal. Hamilton Chaves impediu que o clássico se realizasse e que dividisse o povo gaúcho entre gremistas e colorados. Como gremistão que ele era, sempre frequentava todos os jogos de futebol, alguém comentou com ele, assim, durante os dias de impasse aqui, comentou com ele que no domingo haveria um Grenal. E imediatamente caiu a ficha, né, dele que se esse Grenal houvesse, o Estado ficaria dividido provavelmente, entre derrotados e vencedores. E isso não era conveniente no momento que estava se fazendo um esforço enorme para manter a coesão de todo mundo do mesmo lado em defesa da Constituição, né. Alguém foi tocar uma flauta qualquer no meu pai, do tipo, domingo vocês vão perder qualquer coisa, e ele se deu conta que, naquele turbilhão de acontecimentos e tal, ele se deu conta que o Grenal era péssimo, era uma má notícia. Ele foi conversar com o governador imediatamente também concordou, entendeu que não era uma boa ideia, entraram em contato com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, sei lá, e o secretário de Justiça, sei lá quem. Alguém solicitou que o jogo fosse adiado e prontamente foram atendidos, claro, o governo do estado pedindo, foram atendidos e o Grenal não se realizou. Então, é engraçado assim que meu pai seja um dos responsáveis por um dia um Grenal não ter saído. É curioso. Você conferiu neste programa uma entrevista com Ricardo Chaves. Ele é filho de Hamilton Chaves, assessor de imprensa de Leonel Brizola na época da legalidade. E se você quiser assistir nossos outros programas, é só acessar nosso link no site do Portal de Jornalismo. Tchau!